esquistossomose é uma doença causada pelo parasita Esquistossoma mansoni e é considerada uma das principais endemias parasitárias do Brasil. É conhecida popularmente por barriga d'água, por causa do inchaço abdominal dos pacientes. Algumas pesquisas apontam que a doença foi introduzida nas Américas a partir da África Ocidental, com o tráfico de escravos entre os séculos XVI e XIX. O parasita é um traumatóide genético, ou seja, ele é capaz de infectar seres humanos e moluscos planorbídeos, como caramujos do gênero Biomphallaria. Dessa forma, a doença é classificada como heteróxena, com um hospedeiro intermediário e um definitivo. O verme é um plateuminto, ou seja, um verme achatado. Ele possui 5 fases larvais, além do estágio de ovo e adulto. Este último possui sexos separados e ele vive no interior de vasos sanguíneos dos mamíferos, geralmente vasos e vênulas do intestino. O macho adulto possui em torno de 1 cm de comprimento por 0,11 cm de largura e são brancos. Já a fêmea apresenta um corpo mais cilíndrico e afinado, e a sua coloração é mais acinzentada. Dentro dos vasos sanguíneos, as fêmeas podem colocar até 300 ovos por dia. Esses ovos são bem característicos, pois eles apresentam o polo anterior mais delgado e o posterior mais volumoso, com um espinho lateral saliente e agudo em suas proximidades. Os ovos atravessam a mucosa intestinal, são evacuados com fezes, alcançam a água doce e eclodem e liberam suas larvas, os miracídios, que são a primeira fase larval. Esse miracídio encontra o caramujo e penetra nele, cerca de horas depois da eclosão. Ao penetrar no molusco, o miracídio perde seu revestimento epitelial ciliado e em 48 horas a larva já mudou completamente de aspecto, se tornando um esporocisto primário que após 15 dias se tornam esporocistos secundários. Eles crescem e se tornam cercárias que serão liberadas ao ambiente externo novamente. As cercárias possuem 0,5 cm de comprimento, possuem uma cauda bifurcada, uma ventosa oriventral que auxilia na fixação do hospedeiro. São eliminados do caramujo aproximadamente entre 1.000 a 3.000 cercárias resultantes do processo de reprodução. Elas vivem em água doce e devem encontrar seu hospedeiro definitivo em um curto período de tempo, variando de 24 a 36 horas. Elas se atraem pelos ácidos graxos que são liberados pela pele humana. Ao localizar o hospedeiro definitivo, as cercárias penetram com auxílio das proteases e a sua cauda é deixada para trás. O corpo se transforma em esquistossômulo, o qual atravessa a epiderme e a derme, chegando aos vasos sanguíneos. Os esquistossômulos se espalham para os vários órgãos e tecidos, e somente os sobreviventes que conseguem chegar após 3 semanas da penetração ao sistema hepático podem se desenvolver e se tornar vermes adultos. Os vermes que se alimentam de sangue começam a se desenvolver. Seu sistema reprodutor é dividido em macho e fêmea. A reprodução acontece quando o sistema reprodutor do macho já está totalmente maduro. O macho enrola a fêmea com seu sistema imaturo ainda, e forma então um canal ginecóforo, onde o macho começa a liberar hormônios, que desenvolve o aparelho reprodutor feminino. E aí então começa o processo de migração para veias e venulas do nosso intestino ou do reto. Quando chegam às venulas, começa o processo de oviposição. Os ovos podem ser encontrados nas fezes de 6 a 8 semanas após a infecção. Já os vermes adultos podem sobreviver de 6 a 10 anos, chegando até 3 décadas. Os ovos devem ser eliminados em até 10 dias.
senão os miracídios no interior dos ovos morrem. Ovos eliminados vão para a água doce, onde eclodem e o ciclo continua. Quando as pessoas são infectadas, causando a esquistossomose, elas podem demonstrar alguns sinais e sintomas. Dentre eles, a dermatite cercaniana, que apresenta uma manifestação cutânea e irritabilidade. Na fase aguda da doença, podemos ter febre, dor no corpo, irritação na pele, diarreia e vômito. Já na fase crônica, podemos ter inchaço no abdômen, aumento do fígado e baço, cirrose, hipertensão pulmonar e alternância entre diarreia e prisão de ventre. Há também reações granulomatosas no fígado, que podem causar fibrose, cirrose, hipertensão portal e varizes esofágicas. Após a infecção, o infectado pode fazer alguns tipos de exame para ter o diagnóstico da doença. Dentre eles, há o exame microscópico de análise de urina ou fezes para procurar possíveis ovos. Caso tudo indique esquistossomose e esse exame estiver dando negativo, indica-se fazer uma biópsia da mucosa intestinal. Há também testes antígenos e testes sorológicos, que é mais indicado para visitantes de áreas endêmicas do que moradores. Após o infectado ter um diagnóstico positivo para a doença, começa-se um tratamento. Normalmente é feito com praziquantel, um medicamento prescrito e indicado por médicos especialistas. O período de tratamento varia muito de caso para caso. Nos casos de esquistossomose aguda, o tratamento é baseado em corticoides, com prednisona, durante 5 a 6 dias. A prevenção, como de várias outras doenças que também são negligenciadas como essa, normalmente é o saneamento básico, que é uma coisa vital para a saúde de todos. Além disso, podemos evitar o contato com fontes de água doce que podem ter sido contaminadas. E ao ficar expostos à água de lugares endêmicos, tratar de usar uma toalha para secar a pele, a fim de remover os parasitas, antes de adentrarem a pele. É necessário também erradicar os caramujos.